Mas ganhei, enfrentei, vivi. Mas a linda quebrada veio surgindo mais aí nesse momento. Quando eu faço minha primeira performance, que é Depósito. Questionando isso, eu sempre trouxe essa questão. Depósito era uma performance onde eu ia pro centro de Santo André. Começou lá, né? Essa primeira vez. Eu fui pro centro de Santo André, carregava uma escada. Isso já... Com vestes femininas, né? Era um processo... Carregava uma? Uma escada. Ah, tá. Uma escada, abria essa escada. Daí tinham figuras masculinas encapuzadas, de terno, assim, carregando uma maleta. Carregavam uma maleta, daí abriam essa maleta, tiravam um recipiente, que daí elas jogavam leite em cima de mim. Eles subiam a escada e jorravam leite em cima de mim, em praça pública. Desciam, iam embora, e eu continuava esperando. Daí vinham outros... Você criou a ideia? Eu criei essa performance. Foi aí eu vi com a tua história. Exato. Daí vinham outros homens, vinham outros... E várias vezes, aí ficavam jorrando em cima de mim. Voltava, fazia... E eu ficava esperando. Vários homens passando, assim. Daí depois, eu toda... como uma estátua de cera, né? Quase, né? Toda coberta de leite. E o comentário das pessoas em volta, tudo era muito interessante. Daí, o que era mais interessante pra mim... era que eu trazia e eu levava a escada. Caralho, que forte. Não, eu tô achando forte você ter pensado nisso de acordo com a sua história. Você transformou a história que você viveu até aqui numa performance. A minha segunda performance, porque antes da música, eu era a bailarina da Jupe do bairro. A Jupe. Maravilhosa. Maravilhosíssima. Porque é uma pessoa muito importante na minha história. Mas aí eu te construí essa outra performance, que é isso. Antes de tudo, eu fui dando imagens às minhas criações, né? As minhas inquietações. Teve uma que eu fiz, um artefato que ficava nas minhas costas. Fiz com um pedaço de cabeceira de cama. Cama, né? Pensando na cama, esse lugar onde a gente vai fazer o sexo. Mas com a cabeceira da cama eu fiz um artefato que deixava um pinto de plástico pendurado na minha frente. Então eu rastejava atrás desse pinto, tentando alcançar, e eu nunca alcançava. Porque ele tava assim, tipo aquele gatinho que carrega a bolinha. Exatamente. Então eu tô com o corpo todo coberto de argila, uma coisa assim, bem... Tirando um pouco o sexo, a humanidade ali. Mas isso que a gente tá sempre rastejando em busca e nunca alcança, né? Isso que me fazia sempre continuar rastejando atrás desse pau. Porque era isso, né? Eu rastejava atrás do pau, né? Desse protótipo do homem mesmo, assim, naquele lugar. Enfim, aí começaram todas as minhas inquietações. Depois disso veio o câncer. Eu já Vamos era... chegar no câncer, eu tenho uma pergunta antes pra você. Talvez você não saiba disso, mas você está quase 1 metro longe da sua câmera. Ai, que susto! Ai, que susto! A pergunta é, na sua inquietação, você não consegue ficar perto do microfone? Obrigada. É que eu vim fazer a representação, né? Toda uma performance, ela já tá... Abre a porta pra... Eu ia abrir a porta e sair. Tá, o câncer, aí veio o câncer. O câncer vem durante esse processo do início da linda quebrada artista. Exatamente. E vem esse processo, antes veio o processo performance, imagem, investigação com foto, com vídeo, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, estudando teatro, porque daí dentro da sala... eu comecei a levar as minhas inquietações relacionadas à sexualidade e gênero para a escola. Então, Escola Livre de Teatro, lá em Santo André. Eu comecei a questionar a produção de gênero dentro da escola. Por que tinha que se dividir em voz masculina e na verdade, entre homens e mulheres? Porque isso na aula de voz. Porque se a gente estava se tratando de teatro e de interpretação e de atuação, para mim, com os meus estudos de gênero, enfim, junto com o teatro, o mais coerente era que fosse dividido em vozes graves, vozes agudas. Porque tem pessoas que têm vozes graves e não são necessariamente homens, e tem pessoas com vozes mais agudas e não são mulheres. Isso daria, inclusive, um arco muito mais extensivo de atuação
pros corpos, a não ficarem limitados àquilo da região genital que nem estava aparecendo em cena. Ninguém estava vendo se eu tinha um pênis ou se eu tinha uma vagina, e por isso eu poderia criar interpretações que fossem ali, que criassem outros corpos e corporalidades. Porque daí eu entendo que as artes, aí nesse momento, aí faz um crack na minha cabeça que eu falo, caraca, as artes, elas são uma das ferramentas, ela é uma das ferramentas que corrobora para a produção de gênero. As artes, elas constroem homens e mulheres. Elas constroem uma atuação masculina, uma atuação feminina. Ela reitera a produção desses corpos. Aí começa a minha briga dentro da escola. E aí eu começo a aprender a questionar os professores. Porque isso era uma coisa que eu não fazia. Antes disso eu já tinha sido bailarina, já tinha estudado meu corpo. Era uma coisa assim, muito do corpo. Mas agora você entra numa fase questionadora. Questionadora. E daí eu lembro da minha professora de voz falar assim, e a gente entrou no embate, ela falou assim, então tá. Porque não existia isso, pelo menos ali naquele contexto onde estava vivendo. Ela falou assim, então tá. Então prova isso em cena que você tá fazendo. Aí isso fez outro na minha cabeça. E daí foi onde eu comecei a experimentar e usar. E essa é uma dica que eu falo para quem estuda artes. Não usa a escola como se fosse uma escola. Usa a escola como sendo o espaço que tem para você produzir ideias mesmo. Para você ir de encontro à própria arte. Para você produzir as suas inquietações. Porque às vezes a gente vai e só para obedecer, no sentido de fica um espaço manda que eu faço. Acaba fazendo isso, espaço, né? Às vezes, assim, de... Eu acredito... Às vezes a gente acredita muito nos nossos professores. E hoje em dia a gente está aprendendo a usar esses espaços como espaços de questionamento e de fricção. Foi aí o grupo que eu crio de performance, ele chamava Coletivo e Friccional. Porque eu acreditava muito dessa ideia da arte ser um espaço friccional entre a realidade e a invenção. Nessa fricção que se criava algo que era interessante. Algo que não era nem fantasia e nem realidade, mas era um espaço... Ali era um espaço livre de experimentação, um espaço livre de liberdade, de criação mesmo, né? De outras possibilidades. Para que a gente pudesse imaginar aquilo que ainda não existe. J. Bombasso, eu já falei isso numa outra entrevista, mas eu vou falar de novo. A fuga só acontece porque é impossível. E eu utilizava esse espaço artístico para ser a minha fuga, para inventar o impossível. Então, ali eu crio o coletivo friccional e faço essa provocação com a professora que me dá esse retorno, e então eu começo a criar. Vem então minha primeira música, Mulher. Mulher foi a minha primeira música que eu fiz e musiquei com a Lineker. A Lineker me ajudou a musicar. Desculpa, gente, é leigo. Musicar e dar ritmo. Ah, tá. Porque eu escrevi... Tem a letra e depois você tem que colocar uma melodia. Tá. Que foi outra melodia na época, mas que vem. De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Criei essa música, comecei a apresentá-la. Fui apresentá-la num ponto da cidade, em Santo André, onde as travestis trabalhavam. Avenida Industrial. E daí começa o meu diálogo com as travestis da cidade. Passo a perceber que as travestis da cidade estavam passando por violência policial. Começo a me comunicar com elas e vou, junto com elas, criando contexto para que elas pudessem estar na Câmara, estar junto nesse espaço político para defender as suas ideias. Aí começa a juntar tudo, a arte, a política, porque eu não estava inventando mais uma coisa, eu estava vivendo aquilo. Eu estava produzindo junto com outras pessoas. Esse é um contexto muito importante. Porque é isso, eu fui me movimentando, eu fui me movendo, eu fui me expandindo, eu fui crescendo dentro da minha própria pele, eu fui me cabendo em mim mesmo. Tinha algo que já não me cabia ali e que eu precisava trocar de pele. Nesse momento eu fui encontrando contextos, não onde eu podia usar figurinos e poder inventar uma personagem. A personagem foi tomando conta de mim, assim, essa persona dentro de mim foi tomando... A Lin,
da quebrada veio cada vez mais habitando o meu corpo. E daí, só pra finalizar isso, eu comecei a ir na câmara, comecei a levar, a fazer um coro com as travestis, a levar as nossas reivindicações. Naquele momento ainda eu nem me colocava enquanto travesti, mas cada vez mais me entendendo, e ela sempre falando assim quando vai dar o próximo passo. Me lembrou Cristina Ortiz Exato, falando com a Valéria. Quando vai dar o próximo passo. Quando vai dar o próximo passo. É. E aí, eu apresentava a música num bar, apresentei a música num bar Mas onde elas você ficavam. vivia do quê? Assim, você ganhava seu dinheiro como? Fazendo projetos culturais ou Não. tava no salão ainda? Não, deixa eu lembrar aqui. Roubando a moto do rapaz André, Em Santo André, a gente passava muita necessidade. Eu e a Lineker. A gente passava. Até eu falo um pouco disso no filme. A gente passava muita necessidade. Minha mãe conseguia me mandar, às vezes, R$200 por mês. Ai, que fofo. Não conseguia me mandar os R$200. Eu lembro que. Porque eu teve um momento. Ah, lembrei. Trabalhava numa livraria. Olha. Na livraria da Faculdade Anhembi Morumbi. Olha. Foi um momento muito especial também. Foi um momento que eu comecei a ler. Foi o momento que eu comecei a ler mais a minha vida. E aí você introduzindo a história do câncer. Porque daí teve isso, teve todo esse contexto antes, todo esse contexto, movimento político junto com as travestis em Santo André. A gente formou uma ONG lá que chamava Atravessa, Associação de Travestis de Santo André. Quando a gente começou a levar esse movimento político pra dentro da Câmara Municipal. Daí comecei a criei minha primeira música, levei essa música, lembro que uma amiga minha pianista a gente foi pra um bar onde essas travestis ficavam, teve um concurso delas, eu cantei a música no bar, comecei a explorar, eu fazia essas performances na cidade, eu não esperava, eu produzia as possibilidades de eu criar mesmo. Teve uma outra performance que eu criei que chamava Contar os Corpos e Sorrir, que foi uma performance em que tinham muitas pessoas, depois foi crescer, essas coisas foram crescendo, eu apresentei em outros lugares, viajei alguns estados para alguns lugares de exposição de performance, alguns contextos dentro do Sesc, algumas coisas assim, eu fui aprendendo a fazer isso. Fazer até os projetos, fazer os projetos, enfim, alguns, nem eram projetos assim, algumas pessoas iam conhecendo, mas teve esse Contar os Corpos e Sorrir, que eu ensacava alguns corpos, ficava tocando um áudio. Ensacava, tipo sanito? Ensacava e deitava no chão, como se fossem corpos, sabe? Dentro desses sacos. Daí ficava uma multidão de corpos enquanto tocavam áudios de... Isso já foi mais perto da Linda Quebrada, na verdade. Mas áudios de políticos, de igreja, de pessoas que publicamente falavam contra... tinham discursos lesbofóbicos, LGBTfóbicos, enfim, né? Homofóbicos, transfóbicos. E daí esses áudios ficavam tocando enquanto ensacava-se seus corpos, né? Então, aquilo ficava rodando e aqueles corpos ali, cada vez mais, né? Cada vez mais. Isso no contexto, no centro da cidade, em espaços públicos, né? Ia criando essa fricção. Tudo isso já acontecendo, eu já era uma pessoa que já tinha uma... Eu fui construindo um espaço underground de mim na cena de São Paulo. Então, já circulava, fazia umas performances... Você já veio aqui em Campinas? Já vim, mas já vim na universidade também. Na Unicamp. Mas... Eu lembro quando você veio, há muito tempo atrás. Mas aí já era Linda Quebrada. Já era, Nesse momento ainda não era. Nesse momento fazia performances. Mais esse contexto performativo mesmo. Eram criações imagéticas, eram inquietações.